Todos os dias, a mãe de Charlotte se esquecia de pegá-la na escola. Eu tenho certeza de que ela está apenas dirigindo e não pode atender o telefone. Ela vai estar aqui a qualquer momento. Bati meus dedos na mesa e lancei um sorriso lamentável para a menina à minha frente. Era uma promessa vazia. Já tínhamos ficado sentados lá por tanto tempo que estava começando a escurecer lá fora. Já mandei meu assistente de ensino para casa. O que havia de bom em nós dois sofrermos? Isso não era novo. Alguns dias eram minutos, mas frequentemente eram horas. A única coisa consistente sobre a mãe de Charlotte era sua capacidade de esquecer que tinha uma família. Charlotte era uma criança brilhante e era um prazer ensiná-la. Eu não conseguia entender por que tudo parecia estar tão contra ela. As outras crianças eram cruéis com ela, deixando-a fora dos jogos e atividades em grupo. Eu tentei palavras gentis e brincadeiras com membros mais gentis da classe, encorajando-os a incluí-la. Todos eles disseram não. Eles disseram que ela era uma bruxa. As crianças podem ser más. Você realmente verá isso quando eu tiver que ensinar os pequenos demôniozinhos. Eles tinham 8 anos e já rejeitavam alguém mais fraco, chegando a deduzir que ela era uma espécie de monstro. Cruel. Isso me deixou muito triste. A pobre garota simplesmente não conseguia parar. Era como se ninguém quisesse ficar perto dela. Ela era um imã se forçando para o lado errado de outro imã. Ela repelia. Tá tudo bem, Sra. Tackett. Eu sei que ela não vem. Charlotte olhou fixamente para a mesa à sua frente. Ela não se preocupou em colocar o casaco. Ela estava condicionada a esperar ser esquecida. Suas pernas balançaram levemente para frente e para trás abaixo dele. Claro que ela tá vindo, Charlotte. A sua mãe te ama. Ela só tá muito ocupada. Isso era meia mentira. Eu não poderia provar definitivamente que a mãe de Charlotte a amava, e certamente não parecia assim às vezes. Ela chegava tarde, mas despreocupada, quase relutante em pegar sua filha. Ela parecia abatida e cansada, mas ainda cada vez que a via. Muitas vezes parecia que ela não dormia há dias. Ela estava nervosa, ansiosa e irritada. Era óbvio que ela precisava de ajuda, que ela estava lutando. Tentei não julgar ela, mas era difícil. Eu me sentei com sua filha esquecida todos os dias depois que o sinal tocava. Você tem que estar muito cansada para esquecer uma criança. A sua única filha. E assim como as outras crianças da classe, quando a mãe de Charlotte finalmente chegava, ela olhava para ela como se ela fosse uma espécie de monstro. Ela não me ama. Eu senti meu coração apertar. Eram palavras que você nunca gostaria de ouvir uma criança dizer sobre sua mãe. Todos devem se sentir amados, valorizados. A pior parte era que ela nem parecia incomodada. Ela era imune a isso. Lembrei-me da vez em que tentei fazer um relatório para o serviço social sobre Charlotte. As minhas preocupações pareciam nada para eles. A menina estava alimentada, estava limpa e sempre chegava na hora certa. Ela não era retirada da escola e não parecia incomodada com a falta de amigos. Nós não podemos investigar o atraso de uma mãe só porque irrita a escola. Foi o que a senhora ao telefone me disse. Então ela desligou. Eu tentei. Eu realmente tentei. Eu queria tanto ajudar Charlotte, mas não sabia como. Eu não estava irritada por me sentar com ela, como a assistente social deduziu. Eu simplesmente sabia que havia mais nisso. Eu pude sentir. E o que te faz pensar que ela não te ama? Eu perguntei, desesperada para tirar algo que pudesse me ajudar a ajudá-la. Ela tem medo de mim. O que você quer dizer com medo de você? Ela tranca o quarto quando chegamos em casa e não sai até a hora de me levar para a escola. Ela respondeu com indiferença, balançando os pés sobre a mesa. E ela não faz o jantar para você? Claro, senhorita Tackett. Ela deixa preparado no lado da cozinha. Tudo que eu tenho que fazer é comer. Pensei em como essa existência deve ser isolada. Não ter com quem falar o dia todo e depois voltar para casa em silêncio. E o que Charlotte quis dizer com sua mãe estava com medo? O que a sua mãe estava fazendo naquele quarto? Ela tem alguém lá com ela? Não, senhorita Tackett. Ela apenas fica no quarto. Ela diz que é a única maneira de estar segura. Um nó
começou a se formar na minha garganta. Se ela apenas se sentia segura em seu quarto, por que não mantinha sua filha lá também? O que havia de errado com essa mulher? E por que ela não estaria segura? Eu perguntei, lutando para recuperar a minha própria curiosidade. Porque eu estou lá. Eu disse que ela tem medo de mim. As suas palavras foram chocantes. Levei alguns momentos para me recompor. Era um pensamento desconcertante que alguém pudesse ter medo de uma criança tão doce. Por que ela não estaria segura com você? O que ela pensa que você faria com ela? É porque eu sou uma bruxa. Ela acha que eu posso machucá-la. Charlotte continuou balançando as pernas sobre a mesa, seu estado de neutralidade vaga no rosto. Isso quebrou meu coração. Comecei a preparar mentalmente uma aula sobre os efeitos do bullying. Ela estava tão confusa. Ela distorcia as provocações cruéis e os abusos em casa e começou a se considerar um monstro. Foi devastador. Charlotte, você não é uma bruxa. Você pode me dizer se as outras crianças são más com você. Eu vou falar com elas. Por que elas te chamam assim? Eu lutei contra as lágrimas. Eu pensei que começar a lecionar seria divertido e gratificante, mas alunos como Charlotte eram assombrosos. Eles entraram na mente dela e ficavam lá muito depois que o sino tocava. Porque eu quebrei o braço da Stephanie com a minha mente. Eu fiquei surpreso com a sua resposta. Lembrei-me do incidente ao qual ela se referia. Era o início do ano letivo e Stacey tropeçou no parquinho. Ela quebrou o braço em 2 lugares. Foi horrível. Algumas outras crianças espalharam o boato de que Charlotte havia usado seus poderes de bruxa para fazer isso. Todos eles pararam de ficar perto dela do lado de fora depois disso. Apesar dos meus protestos e apelos, eles martelaram com tanta força que foi culpa dela que Charlotte começou a acreditar. A Stephanie caiu, Charlotte. Você não fez isso. Eu fiz ela cair. Você não tem poderes de bruxas. As outras crianças são só cruéis. Eu praticamente gritei, tentando conter a minha raiva. Isso não era muito profissional, eu sei. Eu não deveria ter discutido com as outras crianças, especialmente não ter despejado meus sentimentos sobre elas. Eu não pude evitar. Eu só queria ver o seu sorriso. O ritmo de suas pernas balançando parou e ela se virou para mim. Olhos vagos, fixos nos meus, e de repente, não tão vagos mais. Ela riu. Era como o som de pregos passando lentamente por um quadro negro, arrastados para prolongar a tortura. Não era uma risada de criança. Era algo zombeteiro, horrível. Sentia a vontade repentina de sair da sala de aula e ir embora, como todo mundo em sua vida já tinha. Eu não conseguia explicar de onde veio. Veio dela? Ou eu imaginei isso? Não, deve ter sido eu. Ela era uma criança. Eu tinha que parar de pensar assim. E se as outras crianças estiverem certas, senhorita Tackett? Ela perguntou docemente, seguindo aquela risada horrível. Não, elas não estão. Eu balancei a minha cabeça e me recompus. A mãe de Charlotte estaria aqui em breve e eu poderia falar com ela sobre sua filha. Fazê-la ver como a situação era séria. Eu posso ajudar. Não tem nada de errado com você. A expressão facial de Charlotte mudou. Ela franziu a testa, tentando processar minhas palavras e o que significavam para ela. Não demorou muito, mas eu podia vê-la calculando, tentando descobrir se ela acreditava em mim ou não. Talvez eu finalmente estivesse conseguindo. E então, aconteceu. Eu senti um aperto. Do nada, fui atingida por uma dor no braço. Senti partes dos ossos roçarem umas das outras enquanto se partiam e se projetavam de diferentes pontos da carne. Eu caí no chão, gritando. Eu nunca disse que tinha algo de errado, senhorita Tackett. Eu gosto de ser uma bruxa. Ela estava fazendo isso. Uma criança. Era ela. Charlotte, por favor, para! Eu implorei. A sua mãe vai chegar a qualquer momento. Por favor, para! Eu implorei desesperada para que ela parasse de me machucar.
Seus olhos não estavam mais tão vazios. Eles focaram em mim com precisão, revelando a minha percepção de que eu havia entendido tudo errado. Pensei em como sua mãe devia ter ficado apavorada, sobre como eu não tinha ouvido as preocupações de seus colegas de classe. Tudo aquilo que eu tinha visto eram apenas vítimas. Eu estava tão errada. Ela olhou para mim, me contorcendo no chão em agonia, e revirou os olhos. Senti meu coração batendo tão forte que pensei que fosse explodir em minha carne. Ela não vem, senhorita Tackett. Charlotte se levantou atrás da mesa e deu um passo em direção à porta da sala de aula. O que você fez? Eu ofeguei, me perguntando se aquela pobre mulher cansada estava lá fora, se ela estivesse no carro e tudo era apenas um truque cruel. A menina me deu mais um sorriso sinistro ao sair da sala. Ela não vem, senhorita Tackett. A minha mãe se esqueceu de trancar a porta ontem à noite.